Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 15. Os primeiros lugares. Notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes esta parábola. Quando por alguém fores convidado para uma festa nupcial, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que, havendo entre os convidados pessoa de mais consideração do que tu, aquele que te convidou a ti e a essa pessoa venha dizer-te: cede o lugar a este, e então, envergonhado, irias ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, a fim de que quando vier aquele que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isso será para ti uma honra diante de todos os demais convidados, pois que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E disse também Jesus ao que o havia convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles por seu turno te convidem e sejas recompensado. Ao contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado por não terem eles com que te recompensar, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. Ao ouvir estas palavras, disse-lhe um dos convidados: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Número 253. Quanto aos versículos 7 a 11 do capítulo 14 de Lucas, pode-se resumi-los numa palavra: humildade. Jesus repete a miúde, sob diversas formas, em ocasiões e lugares diferentes, a lição da humildade, pois que a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual, sendo o orgulho, ao contrário, o vício mais difícil de desarraigar do coração do homem e a causa principal dos vícios que degradam o espírito, assim como das suas quedas e das perdas que sofre. Número 254. Os versículos 12 a 15 deste capítulo 14 da narrativa de Lucas resumem-se em desinteresse. O homem está sempre propenso a só pensar em si. O mais das vezes, o bem que faz não passa de um empréstimo, do qual espera auferir largos juros. Esquadrinhai a maior parte dos atos humanos e descobrireis no homem o desejo de ser pago do bem praticado, seja pelo reconhecimento do beneficiado, seja pelos elogios do mundo, seja pelo merecimento que julgue adquirir desse modo aos olhos de Deus. Estes móveis, particularmente o último, podem ser nobres, mas não devem ser exclusivos. Nunca, entendei bem, nunca deveis cogitar do proveito que possais tirar de uma boa ação, de um bom pensamento.
deveis sempre ter por objetivo principal dar testemunho do vosso reconhecimento ao Senhor. Efetivamente, que responderíeis ao vosso filho que não cumprisse um só de seus deveres para convosco ou para com seus irmãos ou irmãs, sem vos ir imediatamente dizer: fiz isto, que me darás em recompensa? Sem dúvida lhe responderíeis: a principal recompensa está em haveres cumprido o teu dever. Procedendo como procedeste, cumpriste uma pequena, uma insignificante parte das tuas obrigações. Por que hás de tirar ao teu procedimento todo o valor, exagerando-lhe o mérito e reclamando a retribuição dele, em obediência a um pensamento de orgulho ou de egoísmo? Não vos atenhais à letra que mata. Buscai sempre o Espírito que vivifica nas palavras de Jesus. Ele não pensou em condenar as relações de família, de amizade. Apenas ensinou a prática do desinteresse por toda parte e constantemente no seio da grande família humana. Ensinou que os festins da caridade material, que sustenta o corpo dando-lhe alimento, vestes e abrigo, assim como os da caridade moral, que alimenta e desenvolve a alma, devem substituir o luxo, a ostentação e o orgulho desses banquetes que se originam do interesse calculado, da vaidade ou da sensualidade, nos quais se dissipa o supérfluo devido aos pobres, que material, moral e intelectualmente carecem do necessário. Jesus apropriava sua linguagem às inteligências de homens materiais a fim de as abalar e impressionar fortemente. Bem-aventurado serás, disse ele, porque os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos não têm com que te retribuir. Deus é quem te retribuirá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, diz o Evangelho, um dos que estavam à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer do pão no reino de Deus. Perfeitamente compreensíveis são estas palavras. Do ponto de vista humano, aludem aos que participam da vida feliz dos justos. Para os homens materiais, qualquer pensamento se reporta à matéria. Daí, o apresentar-se ao espírito do judeu, a ideia dos banquetes celestes. A ressurreição do justo é o seu regresso à pátria. Aquele que durante a sua peregrinação humana viveu submisso às vontades do Senhor, será por este recebido quando voltar à pátria. Para o espírito, a ressurreição do justo consiste em libertar-se ele da necessidade de volver aos mundos inferiores de provações e expiações. Consiste em ascender a mundos superiores ao vosso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.